Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje eu irei falar sobre a definição de temperatura. Bom, a definição de temperatura é a medida da energia térmica média das partículas em um objeto ou sistema, indicando quão quente ou frio algo está. Ela é a medida em diferentes escalas, como Celsius, Kelvin e Fahrenheit. A temperatura influencia muitas áreas da ciência e engenharia, afetando propriedades físicas, reações químicas e processos biológicos. Alguns exemplos que eu posso dar seria a temperatura corporal humana, que é normal no caso aproximadamente chega de 37 Celsius, né, e 98,6 de Fahrenheit. E a febre, né, onde a gente considera, é acima de 38 Celsius, que para Fahrenheit fica 100,4. Tem também a temperatura ambiente, né, em dias quentes de verão, que é cerca de 30 Celsius, 86 de Fahrenheit, seria o dia quente de verão, e o dia frio de inverno pode ser abaixo de zero, né, de Celsius, e de 32 de Fahrenheit. Também tem a temperatura na cozinha, que seria quando a gente vai ferver a água ou congelar, né, para fazer gelo, por exemplo. Que caso a gente ferver, o normal é 100 graus, né? 100 Celsius e 212 de Fahrenheit, que é o nível do mar. Agora, quando a gente vai congelar da água, é de 0 Celsius e 32 Fahrenheit. Também tem a temperatura em ciência e engenharia, que seria zero absoluto de Kelvin, e menos 273,15 Celsius ou menos 459,67 Fahrenheit, que é a temperatura mais baixa possível, onde as partículas têm energia mínima. Agora que nem um forno industrial pode chegar a 1200 Celsius ou 2192 Fahrenheit, mais ou menos, ou até mais. Dependendo do material né, que a gente está tratando também. E, bom, esses são alguns exemplos, né, de variedade de temperatura. Bom, a definição de temperatura é a energia transferida entre sistema ou objetos devido à diferença de temperatura. Ele se move no corpo mais quente, né, no mais frio. E até que os dois alcancem a mesma temperatura, assim, né? Então, assim, sei lá, um copo de água quente e um copo de água gelada. Aí você coloca, talvez, numa panela, um pote. Aí vai chegar uma hora que eles vão ficar em uma temperatura boa para os dois, um morno, né? É mais ou menos isso. O calor também ele pode ser medido em joules ou calorias. E é transferido por condução ou convecção e também tem a radiação. E ele pode causar também muito estado de matéria, como derretimento e ebulição. Bom, também tem os estados físicos da água, né? Que seria sólido, líquido e gasoso, né? Sólido, gelo, líquido, água líquida, né? E gasoso, o vapor da água, por exemplo, no banho, quente ou frio, quando a gente vai ferver a água, enfim. E quando a temperatura, né, do sólido é abaixo de zero Celsius e 32 Fahrenheit, ao nível do mar também. A descrição, né, do sólido seria as moléculas de águas, né, que estão rigidamente organizadas em uma estrutura cristalina e a água se apresenta como gelo. A líquida, a temperatura é entre 0 Celsius, 32 Fahrenheit e 100 Celsius e 212 Fahrenheit ao nível do mar também. A descrição seria as moléculas da água, né, que tem liberdade de movimento, permitindo que a água flua e tome a forma do seu recipiente mesmo. Mas a gente vê isso mais como a temperatura ambiente, né? Também tem o estado gasoso, né? Que a temperatura é acima de 100 Celsius e 212 Fahrenheit. E a descrição é que as moléculas de água têm alta energia e estão amplamente separadas uma das outras, formando vapor de água ou gás. Aqui também eu tenho algumas as mudanças, né, de estado, que seria a fusão quando o sólido se transforma em líquido
e quando aquece acima de zero Celsius. Também tem a solidificação, né, que é de água, que se transforma para sólido, e ao esfriar abaixo de zero Celsius. Então vai do líquido para o gasoso, né? Bom, fusão é quando vai do sólido para o líquido, solidificação é do líquido para o gasoso e evaporização é do líquido para o gasoso, né? E também tem a condensação, que é do gasoso para o líquido, que é o vapor da água, que se transforma em água e ao esfriar abaixo de 100 Celsius. A sublimação é do sólido para o gasoso, né, que se transforma diretamente em vapor de água sem passar pelo estado líquido. Bom, agora eu vou falar sobre o funcionamento do termômetro, né? Porque assim, um termômetro, ele mede a temperatura utilizada em diferentes princípios físicos, né? Vou dar alguns exemplos aqui, como o digital usa sensor, né? Elétrico, que muda a resistência elétrica com a temperatura, entendeu? Convertendo isso para uma leitura digital. Também tem o infravermelho, né, que mede a radiação infravermelha emitida por, sei lá, um objeto para calcular sua temperatura. Também tem o mercúrio, né, ou álcool, que é quando o líquido do tubo se expande ou contrai com a temperatura, e a altura do líquido indica a temperatura. E também tem o bimetal, que usa duas tiras de metal diferentes que se expandem diferente com a temperatura.